Romanos 13. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não forem fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás, quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar com os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória, por minha mentira, porque serei eu ainda julgado pecador? Então, porque não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem. É justo que estes tais sejam condenados. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstra que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amarga. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo ao que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima da propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo o pecado anterior. Assim, digo a ele, manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela das suas obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só, ou é dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circunciosos e também pela fé os incircunciosos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum, pelo contrário. Damos-lhe toda a sua força. Palavra da salvação. Deu para entender que a fé não anula a lei. Então nós temos que tomar cuidado
como a gente interpreta a Bíblia. A gente não pode pegar um ponto isolado e se dar como verdade. Isso, muitas religiões fazem isso, a Igreja Católica não. A gente estuda toda a palavra de Deus. Amém?